obrigado. Eu queria perguntar, saber quem é o relator da comissão de local do próximo Interleste? Quem é o relator que está presente, não? Está? Eu queria ficar sem pé, por favor, se estivesse. Tá? Eu queria sugerir que um local fosse João Pessoa, o próximo Interleste. E que tivesse o final, seria Interloa. Aceite Cristo e viva numa boa. Pode pensar. Queridos, antes de começar a pregar, hoje à noite eu quero fazer um apelo a vocês, jovens, aos adultos, aos pais e aos empresários. Vocês sabem de que um congresso como esse tem muitos custos, não é verdade? De graça só o evangelho mesmo, não é só a salvação que é pela fé. Mesmo assim custou a vida de Jesus. E entre muitos custos tem inclusive a vinda do próprio pregador. Você sabe que eu vim de João Pessoa. Como são muitas as atividades, tem que vir de avião, de carro, demora muito, de jumento é um mês de viagem, não dá para chegar tudo. E Almir não teve outra opção. Tudo isso é um custo alto. O ponto central de receita do congresso está aqui. Se cada jovem aqui presente, se cada pastor ajudasse suas ovelhas, se cada pessoa comprasse o seu livro, que custa apenas R$4, né? Ajudaria muito. O congresso precisa vender pelo menos 1000 livros desses para cobrir seus custos, razoavelmente. Até agora só vendeu 800 em mente. Aliás, 600. 400 na primeira noite, 200 ontem. Vai passando o tempo, vai diminuindo, parece. Eu queria fazer um apelo grande. É que vocês comprassem hoje o seu livro. Reduzissem o custo da pipoca, do cachorro quente, gastassem nele com outro, menos coisas, e comprassem o livrinho. Também, por exemplo, os empresários presentes. Você pode, por exemplo, comprar 10 livros, 5 livros, 20, 10, etc. Mas ajuda o congresso. Pessoalmente, eu vou comprar uns para João Pessoa. Vou comprar 2. 2 tá bom, não para mim, para minha esposa. Agora, vocês podem ajudar. Os pastores aqui podem ajudar. Agora, o que você não deve deixar é de colaborar. Gente, R$4 não custa tanto assim. E se hoje, após esse culto, você for até o stand na frente, comprar seu livro, você com certeza ajuda muito o nosso congresso. Tá bom? Tá feito o apelo. Amanhã eu só prego se venderem 1000 livrinhos. Eu vou chegar e vou saber, venderam quantos? Se não completarem os 1000 livros, eu leio a Bíblia, oro e vou embora para João Pessoa. Aí fica a despesa da viagem e também do congresso. Então, por favor, compre, traga amanhã um dinheiro, não custa nada. O pai pode ajudar o filho, o pai que me escuta. Amanhã coloca o dinheiro na bolsa do seu filho, deixa de ser pão duro, pai. Ajuda. Né? Toma lá, filho, R$5, dê 6. Um para lanchar e 5 para comprar o livrinho. Deixa o troco aqui no Interleste. Né? Ajude. Os irmãos que são negociantes daqui da igreja, outras igrejas, compre hoje 10 livros, 5, mas ajude. Com certeza eu sei que se nós nos unirmos, vamos ajudar ao congresso a pagar suas contas. Amém? Amém. Amém mesmo, gente? Amém. Deus está vendo, viu? Esse amém amanhã vai ser cobrado. Tá bom? Bom. Vamos ler. Quem trouxe Bíblia? Levante bem a sua Bíblia. Pode levantar sem medo. Isso, amém. Então, quem não trouxe, procura um crente, fique perto dele. Vamos juntos abrir no primeiro livro da Bíblia. Que nós não temos o primeiro livro da Bíblia? Tem certeza? Talvez se não soubesse, estava demais, viu? Os 14 em pé, por favor. Livro de Gênesis. Primeiro capítulo de Gênesis. Ajude, por favor, quem está do seu lado. Se for um visitante, se for um crente sem Bíblia, aproveita, olha por ele, ele também vai trazer Bíblia amanhã. Né? Crente sem Bíblia é um negócio do céu, né? É um pecado
o pecado do nosso lado. Vamos orar por esses crentes. Gênesis capítulo 1, versículos de 27 a 31. Vou pedir, queridos, que vocês prestem atenção à leitura, porque eu vou ler alguns versículos, vocês vão continuar com o meu sinal, ok? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Por favor, leia o 29. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Nós vamos repetir a primeira parte do versículo 31, que diz assim: e viu Deus tudo que ele tinha feito, e eis que era muito bom. Vamos ler juntos? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Nosso Deus, queremos, Senhor, te agradecer por mais essa noite, ó Deus, de congresso. Ó Deus, queremos te agradecer por esse privilégio, Senhor, que temos de nos reencontrarmos na tua casa de oração. Queremos, ó Pai, te agradecer pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra, de estar diante dela, Senhor. Ó Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de cantar a ti louvores, de dizer que tu és grande, tu és poderoso, tu és, Senhor, digno de toda honra, louvor, glória e poder. Agora, Pai, oramos para que o Senhor continue abençoando esse local, que a tua unção continue nesse local, Senhor, como tem estado. E agora que o Senhor abençoe esse congresso, Deus, naquela sua dimensão material também, Senhor, que não falta dinheiro para cobrir os custos. Ó Pai, que não falta dos que estão aqui participando, compreensão, ó Deus, em colaborar. Ó Deus, para que haja, Senhor, cada vez mais investimento, alegria, força propulsora, para que o Interleste continue, Senhor, cumprindo o seu ministério aqui na cidade de São Paulo, nessa grande região leste. Pai, eu te peço, abençoe mais uma vez o teu servo que vai falar, e os teus servos que irão ouvir. Ó Deus, para que tanto que fala, como os que escutam, sejam atingidos pelo poder do teu Espírito Santo, sejam envolvidos pela unção do Espírito Santo, e sejam edificados pela palavra, que também tem a unção e a inspiração do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vou descer. Queridos amados, é preciso que nós compreendamos o caminho que estamos trilhando, para onde estamos indo. Nosso congresso tem um tema, o tema tem uma lógica, e a lógica tem, no final, uma razão última, que é a compreensão nossa, como igreja, do que Deus quer fazer por nós para reformar o mundo. Por isso eu vou pedir que agora todo mundo, de maneira bonita, elegante, forte e vibrante, diga o tema do congresso. Agora, nós vimos nas primeiras noites, segunda e terça-feira, de que era primeiro necessário responder uma pergunta: que mundo é este? Nós vamos ter 3 perguntas básicas até o último dia do nosso encontro com vocês, e imaginamos que serão possíveis ter respostas fortes. A primeira é esta:
Que mundo é esse que vamos reformar? E nós vimos sobre a forma de ser, de pensar desse mundo. É o mundo no qual vivemos. A segunda pergunta vamos tentar responder hoje: que reforma é essa que nós nos propomos? Porque aquilo que precisa de reforma pressupõe mudança. A reforma pressupõe algo que tem que ser melhorado, alterado na sua forma de ser. E a terceira pergunta, que vai demandar mais reflexões, será esta: que igreja é esta que pode reformar o mundo? Entendendo que mundo é este, que reforma é esta, que igreja é esta, e nos colocando nessas respostas, certamente vamos sair daqui edificados. A primeira coisa que nós vamos nos lembrar na primeira noite é que vimos que na expressão de Paulo, nos textos que lemos de Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. Nós vimos que o mundo está deformado pelo pecado. Este mundo tinha uma forma original. Essa forma está exposta aqui naquilo que eu li rapidamente. Deus, quando fez os céus, a terra, a natureza, o homem, Deus tinha um propósito. E a forma de Deus era a forma ideal, era a forma perfeita, era a forma pela qual a própria natureza iria glorificá-lo, adorá-lo, e o homem, como parte da natureza e da adoração, veria nele mesmo, homem, também a glória do próprio Deus. A expressão é essa: viu Deus que tudo era bom, que tudo era agradável, que tudo era perfeito, que tudo estava ótimo aos seus olhos, porque correspondia ao seu projeto de criação. A primeira forma, ou a forma original, era a forma ideal. Depois veio o pecado. O pecado trouxe a deformação. Desde então, com o pecado, o mundo deformou-se. Nunca mais teve a sua forma original. E Paulo diz depois que a natureza geme, toda a terra geme, e toda a terra revela no seu gemer, no seu gemido, na sua agonia, a deformação que o pecado lhe impôs. A gente pode mais ou menos imaginar isso, de como o pecado deforma a vida da gente. Eu sempre penso assim, quando nas minhas andanças por pensamentos da psicologia, no nosso comportamento, eu penso assim: Deus tem para mim e para você um projeto de vida pessoal. Para Deus, Deus é pessoa, Deus não é massa. Esse projeto de Deus para a minha vida comporta uma vida feliz, uma vida plena, uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida em que eu olho a minha história, me orgulho dessa história, vivo com a vida, celebro a minha vida. Por quando Deus, quando me permitiu nascer, Deus tinha para mim um projeto original. O pecado veio e deformou em mim tantas coisas. Por isso, em mim, ao invés de alegria plena, choro, há sofrimento, há dor, há limitações, há quedas. E o ser humano muitas vezes olha a sua história e tem muito mais vergonha da vida que leva ou que levou do que alegria pela sua própria existência. Para muitos a vida é um peso, é um fardo, é uma agonia, é difícil demais. Escutem bem, jovens também. Há muitos jovens que sentem uma grande dificuldade de viver e continuar levando a vida. De tal maneira ficou a vida pesada para si. Tudo isso, queridos, é a consequência do pecado, deformando a forma original de Deus. Ora, se o pecado deformou, e se o mundo agora é deformado pelo pecado veio a morte, veio a limitação, veio a enfermidade, veio tantas outras mazelas próprias do pecado. Paulo diz: o mundo jaz no pecado, sua forma de ser, de pensar, reflete o pecado. E vocês agora não se conformem com esse mundo, porquanto é um mundo deformado pelo pecado. Mas urge uma reforma.
E a igreja está no projeto de Deus para reformar esse mundo. Agora, que reforma é essa? Porque essa reforma é necessária e como ela se dará? E eu imaginei, para que pensemos juntos e de maneira didática, 4 reformas, que ao meu ver, estariam no coração de Deus, estariam projetadas na vida da igreja, e seriam exigidas da igreja, vamos pensar a partir de amanhã, para torná-la realidade. A primeira grande reforma que o mundo precisa, e rápido, e logo, e urgente, é uma reforma espiritual. Ora, lógico, se a razão de ser que a deformação veio pelo pecado, queridos, não haverá uma reforma mais urgente, mais necessária que a reforma espiritual do homem. O discurso teológico dos pastores, dos pregadores, dos teólogos, sempre fala sobre isso. Mas os psicólogos não pensam assim, nem sociólogos e nem historiadores. Mas não obstante não pensarem assim, eles todos, psicólogos, sociólogos, historiadores, pasmam em perceber o mundo vivendo um caos profundo. E eu lhes digo uma coisa: há mais de 9 anos que milito em aconselhamento, em reuniões, em reflexões, em palestras, em universidades, em igrejas, viajando, mas com pessoas e famílias em terapias. E se há uma reforma urgente no coração do homem, é a reforma espiritual. Se fala tanta coisa no Brasil de hoje, mas se nós não conseguimos livrar o homem das mazelas que o pecado trouxe para o seu coração, creiam, pouca coisa, muito pouca coisa, será producente na tentativa de construir um mundo melhor. O pecado afastou o homem de Deus. Quando a igreja se propõe a se associar a Deus para uma reforma, primeiramente, ela tem que levantar-se e pregar que só Jesus, só Jesus, só Jesus, nem psicologia, nem sociologia, nem história, nem ciência, nada mais. Só Jesus transforma o homem na essência do seu ser. E quando psicólogos, sociólogos, historiadores, cientistas sociais se quebram diante de Deus, se colocam instrumentos de Deus, aí sim poderão ter um trabalho mais eficiente, muito mais eficaz. Mas a reforma começa no coração do homem. É uma reforma espiritual. Isso tem a ver comigo e com você. No encontro de Jesus com Nicodemos, em João 3,3, não precisa abrir agora, vamos abrir daqui a pouco alguma coisa. Jesus diz assim: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você imagine se essa mensagem de Jesus a Nicodemos dos nossos lábios constantemente. Aí você veria uma filha em casa, afastada, fria, rebelde, um filho drogado, um filho embriagado, ou um filho, etc, no pecado. Você veria um casamento, porque o marido não é uma pessoa rompida com Deus, a esposa também, etc. Você veria qualquer pessoa, sua família, perto de você. Vou lhe ajudar, mas há uma condição primeiro, sine qua non. Qual é essa? Necessário é nascer de novo. Posso lhe dar conselhos, posso lhe dar uma mão, posso lhe dar força, posso lhe mostrar caminhos, mas aprenda: necessário é nascer de novo. 2 Coríntios 5,17 é um versículo que nós sabemos de cor. Vamos ver juntos comigo? Quem está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esta é a reforma urgente, primeira e contundente. Meus queridos, nessa reforma espiritual, que
que Deus quer fazer agora, gente, atinge a igreja como um todo. Primeiro, que essa reforma é uma luta contra o pecado, contra uma geração que cresceu excluindo de si a Bíblia, a palavra ou noções de Deus, e sem nenhum tipo de referencial espiritual, cultua um Deus construído pela própria consciência coletiva, histórica ou individual. Isto é, não é um Deus eterno, é o Deus criado pelo próprio homem. Então, um Deus tão humano quanto a nossa existência. Veja, por exemplo, você pega hoje os livros, vai em qualquer banca de revista, o que é que mais vende hoje? Livros sobre anjos, livros sobre energia cósmica, livros sobre autoestima, livros sobre autoajuda, livro esotérico, livro que mostra caminhos para chegar a Deus por cristais, por búzios, por horóscopos, por anjos, etc. Brasil, não só Brasil. A última pesquisa na França, olha, a pátria berço do iluminismo, mostrou que o autor hoje mais lido na França chama-se Paulo Coelho, o mago brasileiro. E cada vez que entramos no século XXI, que vemos mais nas universidades, nossos jovens sendo induzidos e levados a criar um Deus segundo a sua concepção, um Deus que não fala sobre o pecado, que não fala sobre o compromisso, que não muda a vida, um Deus só contato cibernético, um Deus contato da nossa imaginação, ou um Deus literalmente esotérico. E aí você vai criando um fosso entre o Deus real e o Deus que construímos. E queridos, ou nós nos levantamos para fazer nesse mundo uma grande reforma espiritual, ou será muito difícil pensar um mundo realmente novo. Mas o pecado está permeando o mundo, e vai também permeando a igreja, e a igreja de Jesus como um todo. E aqui eu não excluo denominações, nem a nossa. Ela começa a conviver com um mundo em que Deus é apenas história, tradição e cultura. E aí então você começa a perceber igrejas vivendo em formas de pecado, sem autoridade, sem poder, sem mensagem, sem unção. Cultos que se transformaram em um teatro religioso, pregadores e profissionais do reino. Tudo gira em torno de algo cultural. Pouco se fala em um Deus que fala, que se revela, que transforma, que muda e que nos faz novas criaturas. Primeira reforma é a reforma espiritual. Urgente, urgente, urgente. A segunda reforma, ela deriva da primeira, reforma moral. Que se o pecado deformou o homem, o pecado também denigriu no homem seus valores. E essa reforma moral é urgente, queridos, em nosso mundo. Não é fácil, nem vai ser fácil, porque vamos ficando defasados entre a forma de pensar do mundo e a forma de pensar de Deus. Valores como Deus, como fé, igreja, família, sexo, casamento, hoje são outros. E a moral do mundo é uma moral relativista, secularizada e, creiam, permeia em muito sério de nossas igrejas e de nossa juventude. Eu não quero ficar repetindo alguns termos, mas vamos pensar aqui nós jovens, crentes. Veja, por exemplo, como nós temos hoje um abrandamento de pensar questões como homossexualidade. Como de algum tempo atrás, nós éramos assim, sérios em falar a verdade, em promover mudanças, em ajudar, e hoje somos complacentes a um jeitinho que tem que ser dado, ao abrandamento da palavra profética. E quando li, Deus nos criou macho e fêmea, nós
não temos coragem, porque o pensar universitário, o pensar acadêmico, o pensar social, o pensar cultural, nos faz também pensar de forma diferente. E aí o que você vê? Um mundo com a moral corroída pelo pecado, e uma igreja, em termos gerais também, sem moral para levantar-se frente ao pecado desse mundo. Moças e rapazes convertidos a Jesus devem se unir hoje e repensar em seus valores, formas de namorar, formas de ser amigos, formas de se divertir, formas de brincar, formas de falar. Eu lhes digo uma coisa: no nosso meio evangélico há muita pornografia, maledicência, carnalidade e pecado e formas de ser do mundo, comandando também as formas de ser de nós crentes. Essa reforma moral que tem que haver no mundo, ela tem que começar pela igreja de Jesus. Uma vez eu levantei uma tese, um tanto quanto estranha, mas cada vez que se passa, eu me fico mais nela, de que a igreja anda na contramão da história mesmo, para pensar diferente, para poder nunca conviver com o mundo e conformar-se com ele. Quando, algum tempo atrás, em João Pessoa, preste atenção, no meu culto jovem, todo sábado à noite, eu faço essas coisas com meus jovens, sem medo de errar. E faço expressões para o jovem mesmo. Então é transar, essas coisas mesmo, sem meio tempo. E tinha um rapaz que frequentava a igreja, que era assim, assumidamente homossexual. Assumidamente. Começou a revoltar-se contra a minha pregação, por achar que era excludente, preconceituoso, etc. Quando eu dizia que Deus criou homem e mulher, Deus criou papéis definidos, e eu não vejo na Bíblia assim no meio termo. Uma vez usei essa expressão no meu culto jovem: por mais que eu queira ter uma mente aberta, liberal, sem preconceito, eu não leio na Bíblia macho, fêmea e bicha os criou. Me esforço, boto um óculos, outro óculos, e vejo que quem criou essa terceira comigo foi a sociedade e o pecado, e não o próprio Deus. Aí esse rapaz, que eu também não sabia, veio marcar uma hora para conversar comigo. Depois até eu fiquei sabendo. Já tinha feito assim alguns movimentos, né, anti-pastor Estevão. E o pastor Estevão passava assim: imagina, eu fico imagino, eu pregando verdades lá atrás, 2, 3, cruzes, cruzes, eu imagino. O rapaz vai no gabinete, disse: pastor Estevão, eu quero dizer uma coisa, talvez o senhor me odeie a partir de hoje, preste atenção, eu sou homossexual. Esse rapaz é uma pessoa, filho de um juiz, mas veja que história bonita. Quer dizer, que história bonita no final da história, por enquanto não. Eu frequento sua igreja porque eu sou apaixonado por um homem aqui nessa igreja. Meu amor mora aqui. Eu olhei assim, caba de pé. É na minha. Se tem uma coisa, vou dizer que a minha paixão é o Senhor. A minha cara assim, eu sou louco do Senhor, me amarro. Agora imagina. Ah, eu com uma peixeira boa naquela hora. Foi que estrago. Agora, como é que você imagina que fica a cabeça do pastor falando com o rebanho? Olha, não é uma situação absurda, mas pelo menos aparentemente normal. Perdi você ser uma que é absurda, saber que é uma mulher com alguma fantasia, pelo menos é uma mulher, é raro, mas é uma mulher. Você encontrou mais um homem, é um negócio estranho, e a cabeça da gente como é que fica? Até eu pensei, se ele for hoje, como é que fica?
nada e você quebra tudo de você. Chamei para conversar esse rapaz. Levei ao consultório e disse: vamos fazer duas coisas. Primeiro, vou lhe ajudar com isso. Segundo, você vai primeiro se afastar da igreja. Procura outra igreja e vou ajudar no meu consultório. Afastou-se da igreja e comecei a ajudar. Depois de 6 meses de terapia intensiva, só pude ouvir uma coisa, descobrir uma coisa: uma pessoa infeliz porque era assim. Depois de 1 ano e 2 meses, eu tinha um rapaz curado. Eu tinha um rapaz recuperado, hoje formado em Direito, hoje vai se casar. E olha a Deus, assim, pastor Estevam, eu lhe agradeço, porque Deus me usou para me dizer, apesar de eu sofrer muito, o quanto eu estava errado. Mas, gente, a nossa sociedade é liberal a partir dessa moral frouxa. Qual é a onda? Assuma o que é. E às vezes, a educação, às vezes problemas de relacionamento de pais e filhos, especialmente com a mãe, com irmãs, às vezes o modismo, as drogas, constroem um perigo nessa área. E muitas vezes pastores, com medo de serem chamados de retóricos, de quadrados ou de radicais, tentam encobrir um pecado que a Bíblia torna exposto, não faz médio dizer que é a Deus a abominação. Mas é uma reforma moral, porque lentamente nós vamos dando jeito. Então, você tem um casal de namorados, graças a Deus, pelos padrões desta igreja do pastor Hélio, e como ele lida com isso, louva a Deus, primeira pessoa do pastor Hélio sobre essas coisas. Mas vamos tirar aqui o pastor Hélio por conta de um padrão diferenciado. Grande maioria, jovens vão namorando, na própria igreja começam com intimidades. Se houver muita vigia de oração na igreja, e então isso numa maternidade, pode ter certeza. Muitos retiros nossos faz vergonha. Eu já fui pregar em acampamentos nesse Brasil afora, e ter vergonha de onde estava e saber que quem estava era o meu povo, o povo de Deus. Os pais perderam qualquer noção de educação que interfere nos filhos. Os pais absurdamente abdicaram a sua autoridade em nome da Globo ou da mídia. Que tragédia! E ver uma filha de 15 anos sair às 10 da noite, chegar às 4 da manhã, e para ser um pai moderno, nem pergunta onde estava. A mãe, com medo de ser pela filha agredida, também não pergunta onde estava. E você vai a uma igreja sem posição moral definida, sem mensagem sobre isso, de amar o pecador, abraçar o pecador, chorar o pecador, mas pregar como o pecado em nome de Jesus. Você não tem que excluir, escantear, você não tem que discriminar, não. Eu sou contra de toda e qualquer forma de discriminação, mas você não pode conniver com o modo de ser que a Bíblia condena de maneira explícita, clara e sem dúvida nenhuma. Aí, me perdoe, eu não quero atacar ninguém em particular, e também ataco a minha cidade, a minha igreja, no que for necessário. Entra sexo. Temos hoje uma juventude evangélica transando adoidado, namorando com qualquer padrão mundano. Temos rapazes crentes que fazem vergonha à Bíblia que carregam. Temos meninas crentes que envergonham a Bíblia que trazem na mão. Vivam mentira, se fazem de puras, de virgens, de tais e tais e tais, mas Deus sabe o que passa na cabeça delas, qual o comportamento moral com que vivem. Tristemente, temos bebida, temos jovens crentes que terminam cultos, igreja, vão lotar barzinhos e encher a cara de cerveja, aguardente, uísque, em nome de uma modernidade, de que isso não leva a nada, não faz do mal. Estamos aplaudindo humoristas pornográficos.
Pode ter certeza. E às vezes eu paro e me pergunto, oh Deus, se esse mundo tiver que uma reforma moral, dependendo da tua igreja, Senhor, o mundo vai apodrecer mais ainda. Diga a vocês coisas sérias. Tenho um filho de 15 anos. Agora começa a perceber esse rapazinho. Todo sábado à noite nós temos nosso culto jovem. E algumas vezes, vamos lá, André, não pai, eu estou sem vontade. Desculpa, quer que André quer ficar em casa, a praça é nossa. Se André grava aí no Praça Nossa, eu quero assistir. Não há um quadro que não seja pornográfico. André, Praça Nossa a gente não pode mais assistir. Pai, você é careta demais. Você fica no impasse entre a pornografia e a televisão, não vai ficar você. Agora, uma coisa você sabe, pai que me escuta, é pornografia só, duplo sentido. Aí você prega na igreja, na escola dominical, nos retiros, diz a Bíblia, não seja vosso falar dúbio ou dor, e você crente senta, aplaude e ri diante de homens e mulheres pornográficos, torpes, imorais e apodrecidos na sua vida. É um dilema muito grande que vivemos hoje. Mas os valores do mundo são valores completamente apodrecidos pelo pecado. Olha, o pecado denegriu a imagem que o homem tem de si mesmo. Agirá o que nós vivemos hoje. Homens e mulheres vivendo em função só do prazer, da sensualidade, do egoísmo e um mundo cada vez mais vazio. São Paulo é uma cidade conservadora. Isso é uma coisa boa de São Paulo. Mas escute uma coisa a vocês. Pode parecer estranho, mas eu lhes digo uma verdade. Eu conheci uma juventude evangélica batista no nosso país, que no sábado à noite, eu perguntei assim, o que é que vocês fazem no sábado à noite? Que eu queria uma ideia de difundir o culto jovem no sábado à noite. Porque eu faço aqui uma pergunta a todos vocês, jovens, o que é que vocês fazem no sábado à noite? Nessa cidade, igreja que eu preguei, esses jovens tinham uma boate.